Prezados amigos, graça e paz. Em nome da comunidade cristã Ilha das Peças, temos o privilégio de mais uma vez visitar o seu lar com uma reflexão sobre a palavra de Deus. A nossa oração é que você possa ser abençoado através da mesma e que possa ser edificante para a sua vida. Ainda estou me adaptando a esse novo meio de comunicação e a falar diante de uma câmera. Então, se nem sempre eu consigo olhar exatamente para a câmera, eu peço a compreensão de vocês, mas creio que Deus pode utilizar esse meio de comunicação para nos aproximar, mesmo quando estamos distantes uns dos outros. Já gostaríamos de estar com vocês, mas somos gratos a Deus por esta oportunidade que Deus nos oferece através desse canal, de nos conectarmos uns com os outros, mas principalmente com Ele. E assim, esperamos já ansiosos pelo momento em que podemos nos encontrar pessoalmente novamente e desfrutar da comunhão que temos em Cristo Jesus. Um dos nossos sentimentos humanos mais perceptíveis diante de tudo que temos acompanhado nesses últimos dias, provavelmente é o medo. Creio que todos nós já passamos por alguma situação de medo, em algumas até de muito medo. E talvez nos venha a pergunta: o que é o medo? Ou por que sentimos medo? Medo também é conhecido por pavor, por pânico, por temor. E é um sentimento ou uma reação que nós temos quando estamos diante de um perigo ou de um risco iminente. O medo é um mecanismo de defesa que é acionado quando nós nos sentimos inseguros e desprotegidos. Às vezes, esse sentimento é tão forte que ficamos sem ação. Não porque não possamos fazer nada, mas muito mais porque existe um bloqueio dentro de nós, como que impedindo qualquer reação da nossa parte. O medo varia de pessoa para pessoa, em maior ou menor grau. Também varia em função da situação na qual nos encontramos, mas de uma ou de outra forma, com maior ou menor intensidade, todos nós já sentimos medo alguma vez. Diante de um perigo iminente, o medo nos leva a adotar basicamente duas posturas. Ou nós nos acovardamos, ou nós enfrentamos a situação com coragem. O fato é que tanto o covarde como o corajoso sentem medo. É uma reação natural de ambos. Porém, a diferença é que o covarde, ele consente o medo e recua, foge do perigo, enquanto o corajoso domina o medo e enfrenta o perigo. Diante dessas duas posturas, o que a Bíblia nos ensina sobre o medo, ou como enfrentar o medo? Basicamente, não devemos ter medo. Simples assim. Na verdade, sabemos que não é tão simples assim. E Deus, mais do que ninguém, sabe que o medo faz parte da nossa natureza humana. Na Bíblia encontramos vários versículos que confirmam isso. Por exemplo, em Êxodo 14 temos o relato de quando o povo de Israel estava sendo perseguido pelos egípcios. Nos versículos 13 e 14 nós lemos assim: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Mais tarde, após a morte de Moisés, quando Josué assumiu a liderança do povo, registrado em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus lhes disse: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Também no Novo Testamento temos uma história bem conhecida, na qual Jesus e seus discípulos estavam fazendo uma travessia de barco e foram surpreendidos por uma tempestade muito forte. O pânico tomou conta dos discípulos a tal ponto que acharam que iriam morrer. Só então acordaram Jesus, que dormia na popa do barco, e disseram: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Jesus respondeu:
Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Depois disso, Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Talvez vários de vocês já passaram por situações parecidas, enfrentando tempestades a bordo de seus barcos. Lembrem-se que Jesus está por perto e quer fazer parte das nossas vidas. Já vimos que o medo faz parte de nossas vidas. Também já vimos que Deus não quer que tenhamos medo. Como podemos então vencer o medo? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta para Timóteo, já no primeiro capítulo, no versículo 7, nos diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nesse texto, o apóstolo Paulo incentiva seu discípulo Timóteo a não ter medo de professar sua fé em Jesus e pregar o seu evangelho. Já vimos a diferença entre um covarde e um corajoso. E aqui Paulo nos lembra que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, amor e equilíbrio. Neste versículo encontramos 3 maneiras pelas quais podemos vencer o medo. A primeira delas é confiar no poder de Deus. Quando somos surpreendidos pelo medo, por algum motivo, não precisamos nos desesperar, nos acovardar e recuar, mas podemos desfrutar do poder de Deus em nossas vidas. Aqui a palavra poder tem a sua origem na palavra grega dunamis, que é a mesma raiz para a palavra dinamite. Todos sabemos que a dinamite produz uma enorme força quando é detonada. O poder de Deus é infinitamente maior que a força da dinamite. Como podemos ter acesso a esse poder? Precisamos reconhecer que não podemos e nem precisamos lutar com as nossas próprias forças, mas podemos confiar no poder de Deus para nos ajudar. Uma das formas de obter este poder é através do estudo e da obediência à palavra de Deus. Quando enfrentamos uma situação que nos causa medo, podemos nos lembrar de promessas contidas na Bíblia, que já estudamos ou até memorizamos anteriormente. Quando nos apropriamos e confiamos na palavra de Deus, vamos experimentar o poder de Deus para enfrentar o medo. Em Josué, capítulo 1, versículo 7, nós lemos assim: Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Uma segunda maneira de vencer o medo é deixar que Deus aperfeiçoe o seu amor em nossas vidas. O tema central da Bíblia é o amor de Deus. Mesmo assim, muitas vezes nos esquecemos disso, principalmente quando estamos com medo. Se Deus nos ama e está no controle de todas as coisas, por que ainda sentimos medo então? É porque o amor de Deus ainda não foi aperfeiçoado em nosso coração. Em 1 João capítulo 4, versículos 15 a 18, está escrito assim: Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Estes versículos nos mostram que não precisamos ter medo, seja na situação que for, até mesmo no dia do juízo final. E uma terceira maneira de vencer o medo é agir com equilíbrio. Muitas vezes, quando sentimos medo, tomamos decisões precipitadas. Agimos antes de pensar. É certo que em determinadas situações nós não temos muito tempo para pensar e agimos quase que por impulso ou instinto, mas mesmo assim precisamos aprender
a controlar o medo e deixar com que Deus nos guie. Observando um equilibrista sobre uma corda ou um cabo tensionado, vamos perceber que seus movimentos são calmos e precisos. Isso exige uma grande concentração e requer bastante treinamento. Se queremos vencer o medo, precisamos nos concentrar e também treinar. A boa notícia é que Deus quer nos ajudar nesse processo, através do seu Espírito. Quando permitimos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, ele nos capacita para vencer o medo. Em Gálatas 5, 22 e 23 nós lemos: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Percebam que uma das ações do Espírito Santo em nossas vidas é o domínio próprio. E isso também inclui o domínio sobre o medo. Portanto, diante do medo, não precisamos nos acovardar, mas podemos enfrentá-lo no poder, no amor e no equilíbrio que Deus nos oferece. Basta crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio para nos salvar e também nos ajudar a vencer o medo. E se você ainda não tem Jesus Cristo no seu coração, hoje você tem essa oportunidade para aceitá-lo. Basta reconhecer que você é um pecador e aceitar a sua salvação através da sua morte lá na cruz. E dessa forma se tornar um filho de Deus. Que Deus te abençoe nessa decisão. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua promessa de que o Senhor estará conosco todos os dias. Nós queremos te agradecer que com o Senhor nas nossas vidas, nós não precisamos sentir medo, independente da situação na qual nós nos encontramos. Eu quero te agradecer que o Senhor tem nos protegido e que o Senhor nos promete que vai nos proteger adiante também. Eu quero orar por cada um que me assiste nesse momento e que talvez esteja passando por uma situação de medo, de angústia, de pânico, de pavor. Ó Senhor Jesus, liberte a cada um de seus sentimentos de medo e que todos nós possamos experimentar a paz que somente o Senhor pode nos dar. E desde já nós agradecemos por isso. É no seu nome que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa desfrutar dessa paz que Cristo nos oferece e viver uma vida sem medo.